Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSell chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSell e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o economista Roberto Luiz Troster comentando sobre as mudanças que o coronavírus provocou na economia brasileira. O advogado Marcos Tavares Leite trazendo para nós mais um importante tema, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o CEO e fundador da consultoria Blue Numbers, Márcio Iavelberg, que falou sobre como se prevenir dos impactos da crise causada pelo coronavírus. Fique conosco! Como anunciado na semana passada, foi realizado de forma gratuita o webinar Fintech Simp, Gestão da Micro e Pequena Indústria na Crise do Coronavírus. Foram discutidos temas como organização financeira, novas linhas de financiamento, medidas provisórias e leis para navegar nesse ambiente de incertezas, entre outros temas. Acompanhe como foi. Olá, tudo bem? A Fintech e o Simp agradece sua inscrição e participação nesse evento, que vai discutir a organização financeira, novas linhas de financiamento, repactuação de obrigações, medidas provisórias e leis para navegar nesse ambiente de incertezas diante do cenário da Covid-19. Então, e essa primeira informação, que é de fluxo de caixa. Se você olhar numa janela semanal, né, olhar 8 semanas para frente, você consegue enxergar o que está acontecendo? Você consegue se antecipar ao que vai acontecer? Apesar de toda essa política, o Banco Central tentando aumentar a liquidez, você tendo aí um aumento da vontade das pessoas de emprestar, os bancos e principalmente os gerentes que vão estar analisando, as pessoas que vão estar lá na ponta analisando a empresa, eles estão muito reticentes, porque sabe que inadimplência é função de receita. Se você perde capacidade de gerar caixa, você se torna uma pessoa inadimplente. Inadimplência não tem a ver com uma pessoa não pagar, é não ter capacidade de pagamento. E as pessoas estão vendo que agora esse é o problema. Você vai ter tanto pessoas físicas quanto empresas baixando a capacidade de pagamento dela. Então, o grau de inadimplência aumentou e a aversão dos bancos, apesar de ter liquidez caixa, tá, a economia toda está com bastante caixa disponível, as pessoas estão evitando emprestar dinheiro sem ter garantias de recebimento futuro. Se a gente consegue enxergar, né, do nosso distribuidor, quais são os produtos que ele está mais vendendo, então, obviamente, né, um exemplo claro de a gente ver agora é álcool gel e máscara, por exemplo, né? Então, o nosso distribuidor, que pode ser uma farmácia, por exemplo, ou qualquer outro distribuidor, se a gente entender dele, é lógico que esse é um caso clássico que é fácil de todo mundo olhar porque está todo dia na mídia, mas vamos aplicar isso nos nossos negócios, né? Se a gente tiver um contato direto com esses distribuidores, entender realmente o que as pessoas estão precisando, o que elas estão usando, né? Que tipo de produto elas estão mais comprando, a gente pode entender qual é a tendência, né, de venda nesse mês, no próximo e no outro, para a gente talvez focar a produção naqueles produtos e não mais em outros, né? Vocês veem que eu não sei se ia ser votado hoje, se ia ser editado uma medida provisória justamente para permitir a troca de funcionários entre empresas, né? Não sei se isso vai funcionar, se vai ser efetivamente editado, mas essa é a discussão hoje aí nos jornais, né? Justamente para entender. Uma empresa está precisando teve uma explosão de procura por uma determinada linha de produção e ela não tem funcionários o bastante para isso, e a outra indústria está com os funcionários lá parados, inclusive não tem como pagar o salário. Como é que efetivamente em 2, 3 meses essa indústria pode se utilizar dos funcionários do outro para essa produção? Então, tudo isso mostra que se a gente tiver um olhar para o dado, se a gente puder ter um contato direto com esses distribuidores e ajudar esses distribuidores a entender comportamento dos seus clientes, né?
a gente pode ter um ganho muito grande, além de toda essa questão financeira e administrativa que foi falado aqui, para a gente poder direcionar as nossas ações. A gente pode transformar essa situação numa oportunidade, né? Nas últimas semanas, a gente teve algumas discussões bem específicas e foi bem interessante ver grandes companhias com um monte de gente, um monte de áreas diferentes que, por exemplo, não usavam assinatura digital, que ainda tinha papel para cima e para baixo. Sendo que hoje isso já está bem difundido, você tem diversos fornecedores, é extremamente barato, até gratuito, dependendo do volume, para você usar as ferramentas de assinatura digital para assinar propostas, novos contratos, etc. Né? Então, agradecemos ao SINP, ao presidente Cury e às outras pessoas que viabilizaram esse webinar e a todos que nos prestigiaram até o momento e espero revê-los em um outro webinar, uma outra live, uma outra oportunidade. O Brasil vive uma enorme crise econômica por conta da pandemia do coronavírus. Acompanhe a análise do economista Roberto Luiz Troster. As previsões do Fundo Monetário, que na versão anterior previam um crescimento de 3,4% do PIB em 2020, agora estão prevendo uma queda de 3%. Para o Brasil, o Fundo Monetário previa 2% e agora está prevendo uma queda de 5,3%. 5,3% menos os 2%, quer dizer, em total é como se 7,3% do PIB desaparecesse. Na média, o mundo vai perder 6,4%. Na média, a China vai perder 4,6%. A grande questão, por que no Brasil a crise é mais forte? E há 4 motivos para explicar por que a crise é mais forte no Brasil. O primeiro, porque a economia já estava com baixo nível de atividade. Você cresceu só 1,1% no ano passado, quando tinha crescido 1,3% no anterior e no anterior do anterior. Quer dizer, a economia estava crescendo devagar. O nível de investimento também estava baixo, estava mais baixo de que quando começou a crise em 2015. O terceiro motivo é o crédito. A dinâmica de crédito estava muito ruim. E essa crise agora afeta muito o crédito. E o que acontece com isso? Você hoje tem 63 milhões de cidadãos inadimplentes e 6 milhões de empresas inadimplentes. Você está tendo um recorde de recuperações judiciais concedidas. E qual que é o impacto disso? Quer dizer, a cada recuperação judicial que acontece, algumas conseguem se recuperar efetivamente, mas outras vão à falência. E com isso você tem destruição de empregos e fornecedores, bancos e clientes e funcionários perdendo. Então isso mostra que o problema está mais grave. A solução está em trabalhar nos fundamentos, melhorar a oferta de crédito, e não só apenas a liquidez, e fazer a economia crescer. Foi publicado nesse dia 30 de abril a medida provisória 959, que, entre outras coisas, prorroga a entrada em vigor, a vigência, a obrigatoriedade das empresas estarem adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Muitas vezes nós falamos aqui sobre a importância de se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Todos devem se adequar a isso, todas as empresas têm que estar adequadas a essa lei geral, mas agora que ela entraria em vigor em agosto de 2020, em função de todo esse cenário de pandemia, de isolamento social, foi prorrogada, portanto, a vigência, o prazo para adequação a partir do dia 3 de maio de 2021. De qualquer forma, é importante destacar que não se deve relaxar. A lei é bastante complexa, exige uma série de revisões, participação de vários atores, revisão de contratos, inclusive de contratos de trabalho. Portanto, a nossa orientação, sempre em função de se manter a formalidade e a regularidade de todas as empresas, e principalmente das micro e das pequenas empresas, não deixar para a última hora, porque existe complexidade e muito a ser observado. Assim,
Reiteramos, através dessa medida provisória, aliás, uma legislação salutar em relação a isso, em função da situação que nós estamos vivendo, a partir disso, a Lei Geral de Proteção de Dados obriga que as empresas estejam efetivamente adequadas a partir do dia 3 de maio de 2021. Não relaxem, vão aproveitando esse período para a adequação, para que a lei seja totalmente cumprida e todos estejam adequados a ela. O SINP trabalha, portanto, sempre com essa preocupação de manter todos adequados à lei, que nós tenhamos leis preocupadas com equidade, com justiça, com segurança jurídica, mas resguardando a possibilidade e a necessidade de formalização de todos os empresários e principalmente dos empresários da micro e da pequena indústria. Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSell chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSell e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Márcio Yavelberg. Ele é o CEO e fundador da consultoria Blue Numbers. O nosso tema, micro e pequeno empresário pode e deve ter consultoria? Esse é o nosso assunto de hoje. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Obrigado. Prazer é nosso. Conta pra gente, Márcio. Por que uma micro ou pequena empresa deve ter uma consultoria externa? Primeiro que esse mito de que consultoria é só para quem é grande, para empresas grandes, não existe. Né? Então, sim, existe consultoria para um pequeno empresário. E talvez o principal motivo é que ele consiga trazer para dentro da pequena empresa as boas práticas de empresas grandes. Então, tem coisas muito boas sendo feitas pelos grandes que o pequeno também pode adotar. Esse é um ponto. O segundo ponto, que é super legal, é o empresário também ter uma ajuda de alguém externo, que não está no dia a dia olhando os problemas e convivendo e viciado naquelas informações, que vem com o olhar de fora. E pode trocar essa experiência e as estratégias do negócio com esse olhar mesmo, de alguém de fora olhando para dentro do negócio dele. É economicamente viável? Sem dúvida. Os projetos, na verdade, são da Blue Numbers, por exemplo, falando, a gente pega um consultor sênior, a nossa equipe só tem consultores sêniors, a gente reparte o tempo deles e leva até os clientes. Então a gente trabalha dentro dos clientes, e quem é de fora online, hoje em dia a gente já está acostumado com isso também, e aí a gente aloca poucas horas. E por estar alocando poucas horas para aquele projeto, o projeto sai barato. Quais são os princípios básicos adotados pela sua consultoria? Então a gente defende o seguinte, uma consultoria, a gente trabalha com 3 pilares, consultoria financeira, a parte de recursos humanos e processos e consultoria na área comercial. São sempre de uma maneira bastante simples, numa linguagem bastante simples, e o que a gente quer é poder trocar, fazer com que o pequeno empresário saiba que pode trocar com a gente informações e decisões, porque em geral o pequeno empresário é solitário na tomada de decisão. Por exemplo, com consultoria financeira, a gente adota que não precisa de mais do que 4 ou 5 folhas sulfites para tomar uma boa decisão, e não precisa mesmo. Então, em geral, falando de finanças, as pessoas se assustam. Acham que são termos muito técnicos, muito difíceis, tem que lidar com matemática de novo, que a maioria nunca gostou de matemática. Mas o que a gente fala, não, a gente pode ter aí 4 ou 5 folhas que são essenciais e definitivas para tomar uma boa decisão, e rápida, né? Porque a decisão às vezes tem que ser tomada rápida e da melhor maneira possível. Então a gente está falando aí de relatórios como conhecer o custo daquilo que você vende, produto ou serviço, mas conhecer o custo para poder precificar direito, fazer uma demonstração de resultados, saber se a empresa economicamente é viável ou não, se ela dá lucro ou prejuízo, conseguir ter um planejamento orçamentário para poder confrontar todos os meses o real e o orçado, ter fluxo de caixa, quer dizer, não olhar para trás, o fluxo de caixa é um extrato bancário, não olhar para trás o que aconteceu de entrada e saída de dinheiro, mas sim
próximos 60 ou 90 dias, o que vai acontecer dia a dia com entradas e saídas. E quem tem uma indústria, por exemplo, com estoque, com recebíveis, tem um formato simples de um balanço, por exemplo. Então são essas 5 ferramentas que, olhando, dá para tomar decisão fácil. Tem gente que gosta mais de números, tem gente que gosta mais de gráfico, aí é adequação. E aí a gente dá a informação, tem coisas que vão ser muito claras para já tomar a decisão, mas a consultoria ajuda nesse olhar e nesses indicadores. O que é importante para o empresário poder olhar e saber que está no caminho certo. Nesse momento onde a pandemia está afetando o funcionamento da maioria das empresas, as suas vendas, a sua atividade, qual seria a principal orientação ou conselho que você daria para quem está participando conosco? A gente tem alguns conselhos, né? Acho que esse momento, primeiro, não necessariamente a gente precisa zerar a receita. Então tem muitos negócios que não estão zerando, mesmo com o comércio que está fechado, mas vendas que podem acontecer de outra maneira. Via WhatsApp, via e-commerce, existem outros jeitos de se fazer negócio que não só receber o cliente no balcão, né? Então isso a gente já está vendo inúmeras empresas fazendo. O segundo é que é um momento de muita entrega para o cliente. Então a gente pode não estar entregando serviço e produto, mas o cliente pode estar sendo abastecido de informações. E que a gente possa fazer um nome ficar da nossa empresa cada vez mais forte para o pós, que pode ser daqui a um mês e meio, 2, não importa o prazo. Mas a gente fazer com que o cliente depois lembre da gente, né? Então a gente pode entregar informação, entregar novidades, entregar receitas de alguma coisa, entregar. Acho que esse é o momento. Terceiro é comunicação. A gente precisa estar se comunicando muito bem com o cliente. E nem todo mundo faz isso no dia a dia. Esquece. Então esse é o momento da gente se comunicar com o cliente, se comunicar com os funcionários, com os colaboradores, equipe, com parceiros. Então esse é o momento da gente se comunicar. E aí criar algumas estratégias e repensar o negócio. Acho que esse é o principal olhar agora. Repensar o negócio. Quando voltar, o consumidor vai estar querendo consumir da mesma maneira o nosso produto ou serviço, vai querer pagar dessa maneira, vai querer receber em casa, porque se acostumou durante a pandemia de receber tudo em casa. Então, a gente precisa ter um novo olhar para o nosso negócio, replanejar, que pode ser que o negócio mude bastante, né? E a gente se readequar a um novo cenário. Acho que esses são os principais pontos que a gente precisa agora tá se importando. Na sua avaliação, o mercado retoma a hora que ele voltar do jeito que era ou haverá fortes e profundas modificações? Acho que vão ter várias mudanças, né? Então, por um lado, vão ter menos consumidores comprando, porque vão estar com renda menor ou sem renda, né? Desempregados, então menos consumidor. Por outro lado, muitos concorrentes podem ter quebrado e devem quebrar no caminho. Então a gente vai ter menos demanda, mas também menos oferta. Então acho que isso acaba até se equiparando e a gente não deve ter, no geral, quedas tão bruscas de preços, nada disso. A não ser com imóveis que já estão aí e vão estar sobrando, e aí eu acho que algumas quedas devem acontecer, mas no modo geral não. Você está falando de locação. Imóveis de locação? De locação, imagino até de venda. Com estoques aí de muitos imóveis e as construtoras precisando fazer caixa, muito provavelmente vão estar muitas boas oportunidades. Então, acho que é isso também. Junto com crise, sempre tem boas oportunidades, bons olhares, né? Se a Bolsa vai voltar para os 120 mil pontos, ou quando, não sabemos. Mas que ela está hoje muito distante disso, então pode ser uma boa oportunidade também. Imóveis, como a gente comentou. E várias outras coisas. A gente está no meio da crise. Eu não preciso agora de um terno novo, mas de repente, se daqui a 2, 3 ou 4 meses eu iria precisar, se tiver uma oportunidade de comprar hoje com 20%, 30% de desconto, é uma boa oportunidade também para comprar. Então eu não acho que a gente também deva fechar o olho para tudo. A gente pode continuar consumindo alguns produtos e alguns até com boa oferta. Agora, tudo gira no frigir dos ovos, no ser humano, na atividade do homem na empresa. Mas quando você fala em adequar a empresa, necessariamente você está falando em medidas duras e não são medidas simpáticas. Uhum. Como é que você aconselha quem está com a gente virar e dizer, olha, a partir de hoje você vai ganhar 0, ou a partir de hoje você vai ter uma redução salarial de 70% e vai trabalhar
uma semana no mês. Como é que é esse cenário? Como é que você vê isso? Qualquer mudança brusca não é gostosa para ninguém, né? Nem para o empresário, nem para o empresário, nem para os seus colaboradores. De redução salarial, muito menos. Agora, eu acho que é isso, nesse momento que cabe essa comunicação que a gente falou agora há pouco e que cabe bastante nesse ponto também. Comunicar, porque só reduzir salário parece que está tirando só daquele funcionário, né? Agora, discutir, mostrar cenário de que melhor isso por um mês ou por 2 do que demissão, sem dúvida nenhuma. Então, readequar gastos, óbvio que ninguém quer mexer, inclusive na sua pessoa física, né? E aí se eu ganho menos eu preciso também deixar de gastar, ou ia trocar o carro e não vou mais, ou saía para comprar, enfim, comer em algum lugar e não posso mais. Existe essa readequação, dói e ela é dolorida. Então assim, o que vai se fazer? Para salvar os empregos, para salvar a economia, a gente vai precisar fazer algumas readequações. Você falou aqui, na nossa conversa aqui, fechamento de empresas. Significa que as medidas de crédito que está sendo anunciado, na sua avaliação, não vai chegar na ponta? Ou qual é a tua análise em relação a crédito especificamente? Perfeito. Então, buscar capital de giro ou crédito, na verdade, o empresário, muitos já ficaram sabendo da notícia, porque foi público, né? Foi noticiado pelos 3 presidentes de BNDES, Banco Central e Caixa Econômica, uma taxa de juros de 3,75% ao ano. A gente nunca viu uma taxa dessa, taxa Selic, né? 3,75% ao ano. E aí anunciaram, mas ao final da entrevista se falou que prioridade é para quem já é correntista da Caixa Econômica, então a maioria que está em bancos privados não tem esse crédito. O que a gente fez para a Blue Numbers foi entrar em contato com os 3 maiores bancos, Itaú, Bradesco, Santander, para perguntar sobre essa taxa e sobre linhas de financiamento. Esses bancos não têm hoje uma linha já pensada, já decidida, e muito menos nessa taxa de juros. Então, os bancos eles têm o spread, né, que é o ganho do banco, onde em cima de uma taxa básica do governo, eles cobram uma taxa adicional para ser o lucro do banco. E eles não estão negociando nada que seja inferior a 11%, 12% ou 13% ao ano. Então eles já vieram, quando vieram com uma taxa já mais alta. Ainda assim, os bancos, num momento de crise como esse, eles reduzem o crédito. Então o produto deles é dinheiro e eles querem o dinheiro de volta. Então eles reduzem o crédito e eles não querem esticar o prazo tão longo como o governo está citando e não querem dar uma carência tão longa como o governo está citando. Então nem a taxa, nem o prazo esticado e nem a carência. E, portanto, o pequeno empresário está sentindo, sim, muita dificuldade em estar obtendo crédito aí dos bancos privados. E dos bancos públicos? Dos bancos públicos também, porque sempre tiveram muita burocracia, sempre exigiram muito documento, muita atualização e, neste momento, estão entupidos. Então, a própria Caixa Econômica está tendo que se mexer aí com tanto pedido de ajuda do governo, enfim, de seguro-desemprego. Então, está tudo entupido. Então, normalmente já tinha uma dificuldade. Agora, além da dificuldade da burocracia, tem também o volume de empresas e de colaboradores pedindo ajuda. Se você tivesse que dizer com a média da consultoria, que você disse que é possível ter uma consultoria empresarial, quanto custaria para um micro e pequeno empresário se você fosse consultor? Ou a tua empresa, não você? A nossa empresa tem planos de consultoria a partir de R$900. Então, o que a gente faz é estudar... R$900 por o quê? Por mês. R$900 por mês. Então, a gente estuda a necessidade do empresário, às vezes é focada num ponto, eu preciso de ajuda só para precificação. Às vezes, numa mensalidade dessa de R$900, a gente vai lá e resolve o problema de precificação. Às vezes ele fala, não tenho nada, preciso daquelas 5 folhas sulfites. A gente, em 3, 4 meses, com mensalidades dessa, entrega um projeto para ele, que é o financeiro todo arrumado. Isso serve para as outras áreas também. Um comercial organizado, com script montado aí para a área comercial conseguir vender e vender direito, os preços calculados. Isso serve para a área de recursos humanos também. Márcio e Avelberg, nós agradecemos muito a sua participação. Eu que agradeço. Desejamos que você esteja errado em relação a fechamento de empresas. Não vamos ajudar a fechar, vamos ajudar a segurar. Vamos ter empresas funcionando, sim, porque nós temos dito que é preferível
o Tesouro Nacional colocar o dinheiro em qualquer empresa e perder esse dinheiro, mas manter a atividade da empresa, emprego, do que deixar fechar todo mundo e depois tentar montar novas empresas e novos empregos e ter um caos social aí no meio. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSell chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSell e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital.